Irmãos, graça e paz. Amém? Eu lhe convido nessa noite, por favor, a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo hoje a partir do verso de número 7. Primeira epístola de João, capítulo 2, nós estaremos lendo a partir do verso de número 7. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura juntamente conosco nessa noite. Nós temos meditado há algumas semanas já, algumas oportunidades nessa carta tão preciosa do apóstolo João, e hoje nós vamos dar continuidade. Não é o Evangelho, tá? É a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 7 até o verso 11, inicialmente nós vamos ler. Os irmãos encontraram? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua santa palavra, que nessa noite, Pai, mais uma vez tu possa falar ao teu povo que aqui se encontra, como também os que estão nos acompanhando de forma remota, Pai. Faz isso para o louvor da tua glória, que ao término dessa ministração, o teu povo saia daqui edificado, saia exortado, saia admoestado pela tua santa palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se você é uma pessoa familiarizada com essa carta que nós estamos estudando, você já deve ter chegado à seguinte conclusão: que em várias oportunidades, João submete os seus leitores a testes. A teste de quê? A teste de conversão. Que testes são esses? Testes doutrinários. Ele pergunta se você crê realmente na pessoa de Jesus Cristo. Testes morais, que é o teste da obediência. Nós expomos isso aqui na última oportunidade. Se você guarda os seus mandamentos, você verdadeiramente está na luz. Mas também João expõe seus leitores ao teste social, que é o teste do amor. Eu gostaria de dizer algo aqui nessa noite, antes de nós adentrarmos no texto, fazer a seguinte afirmação. Talvez você pense que você é crente porque você deixou de beber, ou porque você deixou de fumar, ou porque você abandonou os sites pornográficos. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Os ateus fazem isso. Conheço muitos ateus que já pararam de fumar por conta própria, que já pararam de beber por conta própria, que já não se prostituem por conta própria. Eu não estou afirmando que o Evangelho não nos proporciona isso, mas isso é o ordinário. E Deus nos chama, principalmente em textos como esse, a fazer o extraordinário. E você me perguntaria, o que é o extraordinário, pastor? Ou seja, o que vai além desses pecados, entre aspas, tão horripilantes que o Senhor falou? Amar. Coisa dura para um filho de Adão, você conseguir amar. É muito possível nós sermos religiosos e não amarmos. É isso que esse texto vai nos dizer aqui nessa noite. Eu gostaria de dizer algo aqui nessa noite também. O apóstolo João, ele continua submetendo seus leitores a testes sobre suas verdadeiras conversões. É como se ele estivesse perguntando àquele público inicial, e a mim e a você hoje: você foi justificado? Eu lhe pergunto isso nessa noite. Você foi justificado? Em outras palavras, você foi declarado justo diante do Pai? Como nós ministramos na última oportunidade que eu tive aqui, o advogado, o justo, Jesus Cristo,
está diante do Pai agora, intercedendo por você, porque você foi justificado pelo Pai. Quando você peca, você tem o auxílio desse advogado? É uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer nessa noite. E relembrando, você só tem esse advogado se você crê nele, se você obedece aos seus mandamentos e você ama seu irmão. As 3 provas que João, em toda essa carta, ele faz essa tríade de pensamentos. Ele sempre pensa assim. Ele sempre está colocando seus leitores sob testes doutrinários. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso de número 7. Olha o que ele diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Interessante, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, João diz algumas coisas muito importantes para nós aqui. A primeira coisa é que ele diz o seguinte: eu não estou ensinando nenhuma novidade a vocês. Eu não trago nenhum fato novo para vocês. Não é verdade? Interessante, irmãos. A gente não pode pedir algo de alguém que esse alguém não possua. Então João está dizendo àquelas igrejas da Ásia inicialmente, e a mim e a você que estamos aqui nessa noite, eu não estou pedindo nada que você não tenha. Ou melhor, eu não estou pedindo nada que você não foi ensinado. Vocês já foram ensinados acerca disso. Disso o quê? Que você deve amar uns aos outros. João está dizendo, isso não é uma novidade para a igreja. Isso não é uma coisa nova que eu estou dizendo a você. E aonde eu amarro essa ideia de que esse não é um mandamento novo? No finalzinho do verso 7, quando ele diz, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. O que é que João está dizendo? Isso foi exaustivamente pregado a vocês. Mas não só a vocês. João está dizendo o seguinte, entre aspas, a igreja do Antigo Testamento, fecha aspas, já sabia disso. Todo mundo, desde Adão até João Batista, todo mundo que viveu o Antigo Testamento já sabia exaustivamente disso. Por quê? Porque a palavra pedia isso deles. Então não é uma novidade para vocês. Aí você me perguntaria, pastor, aonde está isso? Eu vou citar apenas um texto, Levítico 19, 18. Olha o que Moisés escreveu. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então João está dizendo, isso já foi dito por Moisés. Moisés já escreveu acerca disso. Então vocês estão caducos de saber, vocês estão calejados de saber que nós devemos amar uns aos outros. É isso que João põe inicialmente no verso número 7 para nós, e que dá ênfase, ou seja, que dá direção para o que ele vai falar nos versículos subsequentes. Olhe para o verso 8, ele diz o seguinte, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quando você lê o verso 7, imediatamente você lê o verso 8, você pensa que João está se contradizendo. Você fica com a seguinte pergunta na sua mente, afinal, é um mandamento velho, como ele diz aqui no verso 7, ou é um mandamento novo, como ele diz aqui no verso 9? Aliás, no verso 8, não é verdade? Aparentemente, João está se contradizendo, mas não. Quando João diz que o mandamento é velho e ao mesmo tempo o mandamento é novo, o que ele quer nos dizer? Ele está nos dizendo o seguinte, a doutrina é antiga, o mandamento é antigo, Levítico 19, 18, né, o que eu citei aqui, porém, a experiência é nova. Aí você me perguntaria, pastor, que experiência? Porque ele deixa de ser teórico e passa a ser prático. Meus irmãos, eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer aqui nessa noite. Nós não vivemos mais nas trevas.
As trevas, ou seja, a falta de conhecimento moral e espiritual já não faz parte mais da vida de todos vocês que estão aqui, sem exceção. É isso que João está dizendo aqui. Nós fomos alcançados pela luz. O que é a luz? A luz é o Evangelho. E aonde a luz do Evangelho chega, as trevas se dissipam. As trevas da ignorância, as trevas da imoralidade, elas se dissipam. Por quê? Porque a luz chegou, e aonde a luz está, ela prevalece, e não as trevas. É isso que João está nos dizendo. E para amarrar o que eu estou dizendo aqui, eu gostaria de citar 2 textos, com relação à luz que brilha na minha mente, na sua mente, no nosso coração, no meu coração e no seu coração. Não precisa abrir, eu vou citar o texto. Gálatas 1:4, olha o que Paulo diz: o qual, falando de Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo tenebroso. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Jesus sangrou na cruz, para também nos libertar desse mundo que vive nas trevas. O seu Senhor, o seu advogado, sangrou na cruz do Calvário para lhe tirar, para lhe redimir, para lhe comprar como ele comprou, desse mundo que está aí tenebroso. Em outras palavras, desse mundo que vive nas trevas. Você não faz mais parte dele. Outro texto interessante aqui, Mateus 4,16. Olha o que Mateus escreve: o povo que jazia em trevas, eu e você, antes de nos convertermos, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes. O que? Resplandeceu-lhes a luz. O que é que João está me dizendo aqui, irmãos? João está nos dizendo que eu e você somos desafiados, esse é o ponto aqui, a vivermos isso. E possivelmente na mente de João ele sabia que os judeus eram exclusivistas. Esse povo que recebeu esse mandamento, Levítico 19:18, ele era um povo que desprezava os pecadores. Eles consideravam os pecadores indignos do amor de Deus. Consideravam os gentios como combustível para o inferno. Então João diz, por isso que é um mandamento novo. Sabe o que significa dizer isso? Que todo dia você tem que recomeçar seu cristianismo. Porque o seu e o meu coração caído tem dificuldade de demonstrar amor. Nós temos essa dificuldade. E a gente vê isso muito claro no nosso país. Muito claro no nosso país. As desigualdades que nós temos no nosso país. Nós, como cristãos, nós temos essa dificuldade. Por isso que o mandamento é novo. É como João estivesse dizendo o seguinte: todos os dias, esse mandamento, irmãos, ele tem que ser renovado no nosso coração. Mas ele é novo também porque ele foi vivido, como diz o verso aqui, né? O verso 8, todavia, vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro em quem? Nele. Quem é nele aqui? Jesus. E em vós. O que é que João está dizendo? Olhe para a vida de Jesus. Qual foi o exemplo que ele nos deixou? Por exemplo, Mateus 5:43, 5:43 e 44. Ele ordenou a mim e a você que amasse até os seus inimigos. Veja que o mandamento é novo. É novo porque foi vivido de forma plena em Cristo. E o capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz, nessa primeira carta de João, que nós devemos andar como Ele andou. Ele não é apenas nosso advogado, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é também o nosso exemplo. E Ele mandou a mim e a você que nós devemos amar os nossos inimigos. Você sabe o que significa andar na luz? Você sabe o que significa andar na luz, repito? É andar em amor. O que isso significa? Que a vida cristã é 1 milhão de novos recomeços. O que isso significa? Que o nosso mandado é o seguinte, que nós vamos lidar com pessoas difíceis. E mesmo assim você vai ter essa ordem para amar essas pessoas. Veja o desafio. Eu tenho muito medo de religião, irmãos. Olha o que está acontecendo no Afeganistão. Religião sem Deus mata. Nós temos que ter cuidado com isso.
Religião sem Deus mata. Vê a minha mente agora um exemplo. Lá em Lucas capítulo 10. Chega para Jesus o intérprete da lei. Alguém que hoje correspondia a ser um pastor. E aquele intérprete da lei queria colocar Jesus à prova. E faz a pergunta mais inteligente que um ser humano pode fazer. Qual é? Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz, o que diz a lei? Em outras palavras, Jesus está dizendo a ele, se você lesse o Antigo Testamento, você verdadeiramente interpretasse ele de forma correta, você era salvo sem precisar do novo. E ele olha para, e o intérprete da lei, irmãos, é extremamente correto. Ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus olha para aquele intérprete da lei e diz o seguinte, faça isso e viverás. E vocês sabem o transcorrer da história. Ei, quando Jesus disse isso para aquele homem, quem era que estava na frente dele? A luz do mundo. Irmãos, um pastor olhar para Jesus, que ele pregou toda a vida no Antigo Testamento, que ele produziu toda a teologia do Antigo Testamento para o povo dele, e não reconhecer quem é Jesus, isso é triste. A luz estava diante dele. Eu digo sempre o seguinte, o Cristo, o Messias do Antigo Testamento, pulou da Bíblia, apareceu em carne e osso para ele, e ele não sabia quem era ele. Veja como isso é terrível, irmãos. Nós estamos aqui há 20, 30, 40, 50 anos, e não saber que o que Deus pede de você é algo descomplicado. Ame a mim, Deus, né? E a seu próximo, como a você mesmo. Isso é coisa dura para Adão, para um filho de Adão. Mas quando você não tiver necessitado, aliás, quando você falhar nesse mandamento, corra para seu advogado. E tente fazer novamente. Você vai falhar 1000 vezes talvez, 10.000 vezes talvez, mas você tem vontade de acertar. Esse aqui é o grande ponto. Esse é o grande ponto, meus irmãos. Verso 9. Olha que coisa interessante. Eu já ouvi tanto isso, irmãos. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Que coisa triste, né? Interessante aqui, quem estava dizendo aqui que estava na luz? Os falsos mestres. Os falsos mestres diziam, eu conheço Jesus, Jesus fala através de mim, né? Ele falou comigo. E João diz, tudo bem, vocês, como diz aqui no verso 9, vocês dizem estar na luz, mas interessante, ao mesmo tempo vocês odeiam o seu irmão. Como é comum hoje em dia você ouvir pessoas que dizem, eu conheço o Senhor, eu conheço a doutrina, pastor, eu tenho anos de evangélico, pastor. Eu sou de uma igreja reformada, ou eu sou de uma igreja pentecostal, ou pastor, eu congrego na Brasil para Cristo, eu congrego na Metodista. João não está perguntando isso a você. Ele não está perguntando isso a você. O que ele está dizendo aqui é que se você diz que está na luz, ou seja, se o evangelho resplandeceu para você, se sua mente é cheia de evangelho, se seu coração arde pelo evangelho, João está dizendo, é impossível você odiar seu irmão. É impossível. Por quê? Porque a inimizade, irmãos, ela é cancerosa. Ela produz a sua própria espécie. A inimizade, ela cresce desordenadamente. O ódio no coração de qualquer cristão, ele adoece, ele deforma, ele mata. Essa é a grande realidade. Talvez exista alguém aqui no nosso auditório, ou me ouvindo de forma remota, que ache, que pense que odiar seu irmão é uma questão trivial. Não é.
Você pode pensar que você pode odiar um irmão, pode odiar alguém, e isso é muito simples. Eu repito a você, não é. Eu vou lhe dar 2 textos nessa mesma carta, não precisa abrir, eu vou citar. Está aí aberta, né? Mas eu vou citar. 1 João 3,15. João diz o seguinte: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Você chega lá em Apocalipse 22, o mesmo João escreve que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Então não é algo muito trivial, não é algo bem simples como alguns pensam. Outra coisa, 1 João 4:20, olha, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, ele é o quê? Ele é mentiroso. Quero reler o verso 9 com você. Aquele que diz está na luz, em outras palavras, parafraseando, aquele que se diz evangélico, né? Mas ao mesmo tempo, como diz aqui o verso 9, odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Que coisa horrível! O que é estar nas trevas? Meu irmão, o ódio, ele revela algumas coisas acerca de quem o tem. O ódio, ele revela algumas pessoas acerca daquela pessoa que guarda esse sentimento maligno dentro do coração. E você me perguntaria o que, pastor? Primeiro, o ódio indica falta do conhecimento verdadeiro de Deus. Essa pessoa pode até ter teologia na mente, mas me desculpe o termo, irmãos, pode ser um canalha. Essa pessoa pode até pregar para você, ministrar para você, mas ao você sair, pega teu nome e joga na lama. Então, o ódio ele revela isso. A falta do conhecimento verdadeiro de Deus indica outra coisa: falta de conversão. Mas indica outra coisa além disso. Aponta para o pior estado que um ser humano pode atingir. Ele está perdido. Essas pessoas estão no nosso meio. Veja que aqui João está se relacionando quase que exclusivamente aos falsos mestres. Eles ocupavam um lugar como esse, irmão. Eles ministravam para as pessoas. Lá na frente, João vai dizer que ele saiu do nosso meio e estava contaminando os outros, destilando o seu ódio. E João diz: eles pensam que conhecem alguma coisa, mas infelizmente eles estão nas trevas, como diz aí no verso 9. E estar nas trevas é não possuir a luz do Evangelho de Cristo. Estar nas trevas, irmãos, aponta para um estado de perdição total. Eu não penso nem na ideia de nenhum de vocês ir para o inferno, Deus me livre disso. Mas eu não sei se é pior, se é que eu posso dizer isso, para uma pessoa, para um ateu ir para o inferno, ou um teólogo, ou um pastor, ou um cristão que tem anos na igreja. Eu não sei qual é o pior. Porque o ateu, quando ele chegar lá, ele vai descobrir que Deus existe, é verdade, e que o inferno é real. Mas ele não teve tanta oportunidade, eu poderia dizer isso. Mas alguém, irmãos, que tem um contato com isso todo dia. Alguém que vem para os cultos nas terças, nos domingos de manhã, no domingo à noite. Alguém que frequenta a consciência cristã, como nós temos digamos assim, o privilégio de forma presencial de participar. Tantos bons pregadores que eu tenho certeza que você escuta na internet. Tantos bons livros que você tem acesso. Talvez até você já fez cursos de teologia, não sei. E quando você chegar naquele grande dia, por você odiar alguém, Jesus disser: eu não lhe conheço. Eu meditava sobre isso nessa manhã. O que fica claro aqui também nesse verso 9, é que nós não podemos estar em comunhão com Deus e ao mesmo tempo com a comunhão quebrada com algum irmão. Eu vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Se você tem comunhão quebrada com alguém, conserte sua vida. Deus não escuta sua oração. Deus não recebe seu dízimo.
Se você morrer hoje, você não é salvo. Não porque você perdeu a salvação, porque um crente não perde a salvação, mas porque você nunca teve a luz do Evangelho. Ela nunca acendeu no seu coração. Ela nunca acendeu, despertou na sua mente. E isso é muito sério. Eu gostaria que você entendesse uma coisa aqui seríssima no verso 9. Para o apóstolo João, o apóstolo do amor, não existe crepúsculo. Vou repetir. Para o apóstolo João, não existe crepúsculo. Ou eu e você que está aí é luz, ou eu e você que estamos aqui somos trevas. Não existe meio termo, não existe meio crente, ou quase crente. Não existe, irmãos, aquele que está em cima do muro, como a igreja de Laodiceia. Ou você é quente, ou você é frio, morno jamais. É mais ou menos essa a ideia que João tem aqui. Não há crepúsculo. Ou você é luz, ou você é trevas. Agora, me permita uma informação aqui com base no contexto da primeira carta de João. Para João, o que significa odiar? Você sabia que é mais do que ter raiva? No contexto aqui, é você não cuidar do seu irmão. Odiar significa não ajudar o necessitado. Odiar significa não prover. Em outras palavras, odiar significa ser indiferente. Você entra aqui e você sabe que alguém está necessitando de alguma coisa e você pode ajudar, mas você é uma pessoa indiferente. Você é uma pessoa que não se compadece dessa pessoa, do seu irmão. Me permita um exemplo bíblico aqui nessa noite. Lá em Atos, capítulo 4, verso 46 e 47, nasce um discípulo na igreja primitiva, chamado Barnabé. Parece-me que ele herdou um campo, mas ele viu que a igreja estava em necessidade, existiam tantos irmãos necessitados. Ele vende esse campo e coloca tudo aos pés dos apóstolos e diz o seguinte: faça o que vocês bem quiserem. Interessante uma coisa aqui, irmãos. Deus não pediu que Barnabé vendesse tudo. Deus não pediu que Barnabé desse tudo, e Deus não pede isso de mim nem de você. Mas quando aquele homem viu, entrava na igreja, ele perguntava-se o seguinte, apesar de ser um mestre, creio eu, está lá em Atos capítulo 13 também, ele foi mestre em Antioquia da Síria. Barnabé não entrava na igreja olhando problemas. Barnabé não entrava na igreja vendo as falhas. Barnabé não entrava na igreja vendo dificuldades que a igreja tinha, em termos de, digamos assim, de doutrina, possivelmente, em outras. Não. Ele era aquela pessoa que ele tentava resolver. Ele entrava na igreja para prover, ele entrava na igreja para ajudar. Ele era aquela pessoa disponível. É isso que eu gostaria de dizer a você aqui nessa noite. Estar na luz é você saber que alguém está com um casamento esfacelado e você orar por ele. Estar na luz é você saber que teu irmão não tem o dinheiro do gás amanhã. E você talvez tenha. E você vai lá e ajude-o. Estar na luz é saber que teu irmão talvez não tenha a feira do mês seguinte. E você se compadece, faz a feira, ou reúne outras pessoas, usa os meios que Deus lhe deu e ajuda aquela pessoa. Por quê? Porque indiferença também é pecado. É isso que João está nos dizendo aqui nessa noite. E eu não estou falando aqui em comunismo, não é isso, irmãos. O que eu acho muito maravilhoso, entre outras coisas na igreja primitiva, é o que está lá em Atos capítulo 2, do verso 42 em diante. Que a Bíblia diz o seguinte, que à medida que iria existindo, ou se evidenciando as necessidades, os apóstolos iam suprindo as necessidades daquelas pessoas que criam, que estavam junto com eles. Vamos adiante, verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Para você, o que é permanecer na luz? Permanecer na luz, irmãos, é conhecer a Cristo. Permanecer na luz é ter a mente, o entendimento acerca de Cristo, mas não só isso.
o coração iluminado também por essa verdade. Não adianta nós só termos conhecimento, se nós não temos atitude. Isso é triste. Né? Você só ter conhecimento, você conhece, mas esse seu conhecimento não desce para o coração, não vai para a ponta dos dedos, você não se compadece de ninguém, então tenha cuidado sobre isso. O que João está afirmando aqui é o seguinte: quando um necessitado procura você ou procurar você, se você tiver condições, você vai ajudá-lo. Se uma pessoa com problema lhe procurar, você tem uma orientação de Deus para ela. Você gasta tempo com ela. Se essa pessoa lhe procurar e você não tem nem condições, nem tem uma orientação para ela, você vai orar por ela. Porque às vezes é muito melhor nós orarmos por uma pessoa do que darmos um conselho errado. É isso que João está nos dizendo. Permanecer na luz significa isso, ter a mente iluminada pelo Evangelho, mas não só a mente, também o coração. E João diz uma coisa interessante no verso 10: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Interessante aqui, irmãos. Nele não há nenhum tropeço. Há duas interpretações possíveis para essa parte B do versículo 10. A primeira é a seguinte: quem anda na luz não vive tropeçando no pecado, não vive constantemente caindo no pecado. Eu gostaria de lhe dizer, relembrar a vocês uma coisa aqui. O pecado aqui que João está tratando é o ódio. O pecado que João está tratando aqui é a indiferença. É você selecionar na igreja ou na sua comunidade a quem você ama. Não tem pessoas assim? Se pensa como eu penso, se gosta do que eu gosto, é meu amigo, é lindo, é maravilhoso, é bonito. Mas se não pensa como eu penso, se não acha como eu acho, já não faz parte do meu rol de pessoas amadas. Né? Olhe, repito, a ênfase aqui é no ódio. Eu gostaria de dizer algo aqui para você. Se você é uma pessoa que guarda ódio, certamente você nunca crescerá espiritualmente. Eu não conheço uma pessoa com ódio no coração, com rancor no coração, e eu já convivi com muitas, que cresça espiritualmente. Ela vive nesses bancos ou nessas cadeiras, mas você não percebe nessa pessoa crescimento. Às vezes é até metódico. Chega no horário certo do culto, não perde culto. Eu não estou dizendo que todas as pessoas fazem isso, são pessoas iracundas. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes é religiosa. Guarda ódio no coração. Ela não cresce. Você não vê crescimento na vida daquela pessoa. Passa 15, 20, 30, 40 anos, está tropeçando nas mesmas coisas. No caso aqui, o ódio. E uma pessoa que vive com ódio no coração, onde essa pessoa chegar, ela vai criar problemas, em vez de ajudar a resolvê-los. Uma pessoa que tem ódio no coração, em vez de bênção, ela transforma-se em maldição. Em vez de pacificador, ela é perturbadora. Em vez, irmãos, de apagar incêndios, ela é uma pessoa que na realidade ela é o incendiário. Como há pessoas mudando de igreja, quando na realidade deveriam mudar de atitude. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que mudam de igreja não têm razão para isso, tem. Mas infelizmente pessoas migram de uma igreja para outra, migram de uma igreja para outra, migram de uma igreja para outra, e o problema está nela, porque guarda ódio, e onde ela chegar é questão de tempo, irmãos, vai ser tropeço. E João diz que aquele que permanece na luz, como ele diz aqui no verso 10, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Em outras palavras, não vive odiando, ou não vive pecando, você pode parafrasear também. A segunda interpretação possível: quem ama verdadeiramente não é pedra de tropeço para ninguém, por causa do seu testemunho.
As duas últimas pregações que o pastor James teve a oportunidade aqui, ele citou o seguinte, né? Isso é muito comum, infelizmente. A gente escuta isso todo dia. Para ser crente como fulano, eu prefiro ficar na minha religião mesmo. E infelizmente a gente escuta isso. O que João está dizendo aqui, que no verso 10, que aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, ele está dizendo o seguinte, que quem verdadeiramente está na luz, não é pedra de tropeço para os outros no quesito do testemunho. Me permita aqui uma história, e é uma história real, que lança luz sobre isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Essa história narra o seguinte: certa noite um homem estava numa rua muito escura, escura demais, e em sentido contrário a ele, viu uma luz, mas a luz era hesitante. Ora a luz estava na calçada da direita, ora a luz estava na calçada da esquerda. E ele foi se aproximando daquela luz e ficou questionando: o que é isso? A luz ia para a direita, a luz ia para a esquerda. Quando ele chegou mais próximo, ele viu que se tratava de um homem. Mas de um homem com uma bengala. E esse homem era cego. E ele ficou se questionando: para que um cego com uma lanterna ligada à noite? E aproximou-se do cego e fez a seguinte pergunta a ele: por que você, sendo cego, carrega uma lanterna acesa? O cego respondeu da seguinte maneira: eu carrego essa luz, não para que eu veja, mas para que os outros me vejam. Não posso fazer coisa alguma a respeito da minha cegueira, mas posso fazer algo para não ser tropeço para ninguém. É mais ou menos isso que um convertido deve fazer. Ou seja, o seu testemunho pode atrair pessoas, como também o seu mau testemunho pode repelir pessoas. Em outras palavras, ao invés de você ser uma calçada, você é uma pedra de tropeço. Olhar para a vida de alguns desfalece a vida de muitos. É muito triste, mas a gente vê um irmão em Cristo, né, vou usar esse termo, que odeia os outros. Tem mágoa, que se pudesse matava os outros. É muito triste. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Como seria bom se João estivesse pregando para ímpio. Mas eu gostaria de lhe lembrar aqui nessa noite que essa carta é uma carta circular, que devia inicialmente ir para as 7 igrejas da Ásia. Depois rodaria o mundo, evidentemente. Ela não foi uma carta específica para uma igreja. Não. Qual o problema aqui, irmãos? É de nós termos contato com esse ambiente, É nós gostarmos de louvores, nós gostarmos de exposição bíblica, de nós tomarmos santa ceia, de nós termos sido batizados, de nós passarmos por um processo, por um curso de discipulado, irmãos, de nós amarmos pregação expositiva, e não há nada de errado com isso. Contudo, a gente viver nas trevas. E isso é possível. Isso é possível. O verso 11, ele usa o termo aqui: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, ou seja, não tem conhecimento espiritual acerca de Deus, não tem conhecimento moral acerca de Deus. Essa pessoa não conhece o Evangelho, irmãos. Mas faziam parte do hall de membros da igreja. E você diz: pastor, isso é possível demais. Eu não vou ler o texto para não me alongar muito, mas vou lhe dar a referência.
O Evangelho de João, capítulo 6, do 52 ao 71, Jesus prega um sermão duro. E diz o seguinte: quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. E o texto narra o seguinte, que muitos que andavam com Jesus saíram. Eu gostaria que você imaginasse a cena. Jesus pregando e a multidão indo embora. E ficou só 12. E Jesus olha para os 12 e diz o seguinte: vocês não querem ir também não? Jesus diz: por que vocês não arrumam suas coisinhas e vão também não? Aí Pedro, né, que era o porta-voz do grupo, eu entendo o seguinte, levantou a mão. Aí disse: Senhor, nós fizemos uma reuniãozinha aqui, eu estou parafraseando, tá certo? Enquanto essa multidão ia embora, nós chegamos a um consenso. Chegamos a um consenso aqui, Senhor. Nós não temos para quem ir, porque só Tu tem palavra de vida eterna. Aí Jesus disse: que bom, contudo, há um aí entre vocês que é diabo. O que era que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: eu estou surpreso, porque Judas não foi. Ficou aqui, ele deveria ter ido. O que Jesus estava dizendo? Que Judas estava ali, mas o coração de Judas era motivado pelo inferno. Aí você me pergunta: e Judas fazia o quê, pastor? Judas pregava, Judas expulsava demônio, Judas tomava conta do dinheiro de Jesus, do ministério de Jesus. Quer mais confiança do que isso? Porém, o coração de Judas era alimentado pelo inferno. Interessante, né? Que quando o diabo tomou o coração de Judas, Judas não ficou espumando, Judas não ficou rolando, Judas não mudou a voz, Judas não ficou se descabelando, não. Ele simplesmente pegou Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. O que é que eu aprendo aqui? Que quem odeia seu irmão, com base no verso 11, evidencia 3 amargas realidades. Vamos olhar para o verso 11? Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Ou seja, irmãos, se há alguém aqui, eu não quero saber quem é, eu digo isso com muito temor. Só Deus sabe como eu estou pregando isso aqui, e eu já me perguntava: Senhor, por que essa carta de forma expositiva? Porque quando eu me deparo com essa frase aqui, olha, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, João está nos afirmando o seguinte: nunca foi convertido. Essa pessoa nunca foi transportada do reino da luz, aliás, do reino das trevas, perdão, para o reino da luz. Ele continua no engano. Posso lhe fazer um pedido aqui nessa noite, daqui a pouco a gente continua. Avalie seu coração. Quando você chegar em casa hoje, se avalie. Sério, irmão. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Nunca se converteu. Não sou eu que estou dizendo não, é João. Mas a outra realidade aqui, olha, quando ele diz ainda no verso 11, anda nas trevas. Em outras palavras, essa pessoa não tem paz, essa pessoa não tem alegria, essa pessoa não tem liberdade, essa pessoa não tem propósito, essa pessoa não cresce espiritualmente. Irmãos, há pessoas que você pode levar ela todo dia para Gramado e Canela. Há pessoas que você pode levar ela todo para conhecer a Broadway, a Disney. Todo dia você pode dar um Corolla, uma Ferrari a ela, irmãos. Mas ela, o coração dela é cheio de ódio, cheio de rancor, que quando o cheirinho do Corolla passa do carro novo, essa pessoa volta ao seu estado. Ela não consegue olhar como eu ou você. Na manhã do dia, olhar para fora. Eu não sei como um ateu vive, sou sincero, irmãos. E você não saber a quem agradecer quando o dia amanhece.
de você não saber a quem agradecer quando o pão está na tua mesa, pelo fôlego de vida, principalmente pela vida eterna. Eu não sei como um ateu vive, irmãos. E quem anda nas trevas não tem essa disponibilidade que um salvo tem, porque espiritualmente ele é cego. Eu conheço N pessoas assim, irmãos, que postam o que tem, e não é com ninguém daqui da nossa igreja, que posta onde vive, que posta a casa maravilhosa que tem, a casa de camping, a casa de praia, com 8, 10 carros na semana, irmãos. Ei! E esse ainda se diz evangélico, essa pessoa. Mas não tem paz, não tem liberdade, não cresce espiritualmente. Isso é muito triste. Vou lhe dar um conselho nessa noite. Não se alimente desse veneno. Não se alimente do ódio. Quebre essas cadeias, liberando o perdão. E ainda no verso 11, tem a outra realidade de uma pessoa assim, olha, que odeia seu irmão. João diz o seguinte, ainda no verso 11, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem anda nas trevas não tem segurança na vida. Fazer uma viagem nas trevas é caminhar em direção ao desastre. Me permita 2 exemplos aqui. Andar nas trevas, eu já disse a você, é a cegueira moral e espiritual. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a cegueira espiritual. Faz uns 20 dias mais ou menos, eu deixei minha esposa aqui, deixei Ritinha aqui com a irmã Ana, eu fui pregar numa igreja. E quando eu saí daqui, eu coloquei o rádio numa rádio comunitária aqui, não lembro qual, e estava passando um programa, eu creio que de cunho espírita, eu não sei se era realmente, mas pelo que eu vi era. E a pessoa que comandava o programa estava dizendo o seguinte, olha, quando você estiver perto de morrer, à beira da morte, relaxe. Tire todo mundo que não quer que você morra do seu quarto e vá se desencarnando, vá se libertando dessa matéria. Se prepare para a sua viagem. Isso tem nome, isso chama-se cegueira espiritual. E eu fiquei imaginando, meu Deus, quando essa pessoa que fizer todo esse processo, que esse rapaz está dizendo aí no rádio, chegar na eternidade, o que o aguarda? Eu tenho o maior respeito pelos católicos apostólicos romanos, apesar de não acreditar como eles acreditam. Mas eu vejo muitas senhoras, muitos senhores, com aquelas imagens de escultura. Quando aquela pessoa morrer, irmãos, que chegar na eternidade, veja que decepção para aquelas pessoas, pois elas irão descobrir que aqueles santos, onde ela depositou toda a sua fé, não tem poder para salvar ninguém. Isso é viver na cegueira espiritual. Mas também há a cegueira moral, como a gente tem falado aqui desde o início. A cegueira moral, uma das características da vida na escuridão moral, é o ódio para com as pessoas. Você sabia que Paulo era assim antes da conversão? Ele mesmo diz. Olha o que Paulo vai dizer em Tito 3,3, não precisa abrir, olha. Pois antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo, e éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Olha o que ele diz no finalzinho do verso 3, do capítulo 3 de Tito. Os outros tinham ódio de nós, e nós tínhamos ódio deles. O que Paulo está dizendo quando escreve a Tito, eu era alguém que vivia nas trevas, mas eu não vivo mais. Vou fechar agora bem rapidinho, verso 12, 13 e 14, eu vou rápido. Interessante, né? Irmãos, como João era um pastor fantástico. Você me perguntaria por quê? Porque João submete a igreja a testes,
Eu sei que depois de uma palavra dessa, muitas pessoas na Ásia Menor poderiam dizer, mas que palavra dura, João. Meu Deus, como é que João prega isso para a gente? Isso é de entristecer, né? Aí João, como um pastor de almas, traz o bálsamo. Olha o que ele diz no verso 12, 13 e 14, e a gente conclui aqui. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Sabe o que ele está dizendo o seguinte? Nunca esqueçam que vocês foram justificados. Nunca esqueçam que os pecados de vocês foram perdoados. E ele chama eles de filhinhos. Posso lhe dizer uma coisa aqui que foi nos ditos sábado e domingo pela manhã, se você não esteve aqui, perdeu. Primeiro, você foi declarado justo. Segundo, qual é a fonte dessa sua justificação? A graça de Deus. Deus resolveu lhe amar. Terceiro, em que a gente se baseia o fato de nós sermos justificados? Não no nosso mérito, não na nossa obra, mas na obra redentiva e expiatória de Cristo. Quarto, e qual o instrumento que eu tomo posse disso, pastor? Pela fé. João está dizendo exatamente isso aqui. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, ou seja, do nome de Cristo. Eu quero dizer algo aqui a você, essa noite. Eu sei que há pessoas que vão sair daqui e vão acertar a sua vida com alguém. Sabe por que você está inquieto? Porque o Espírito Santo ainda habita em você. Se essa palavra não fizesse nenhuma diferença em você, eu teria medo da sua realidade espiritual. Mas se ainda está fazendo, isso é um bom sinal. Poderia ser que tivesse pessoas assim na igreja que Tito estava escrevendo. E Tito dizia o seguinte: ei, os pecados de vocês foram perdoados, vivam como tal. Vivam como perdoados. Verso 12. Aliás, 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o quê? O maligno. É digno de nota uma questão aqui, irmãos. Há 3 interpretações para essas classes de pessoas: pais, jovens e filhinhos. Há pessoas que pensam que João está pregando para pessoas de faixas etárias da igreja. Por exemplo, os pais, os homens mais idosos, os jovens e os filhinhos, ou seja, as crianças. Há outras pessoas que pensam que João está tratando da questão espiritual deles, ou seja, do grau de maturidade que eles têm. Exemplo, os pais são as pessoas mais maduras, os jovens são as pessoas intermediárias e os filhinhos são os novos convertidos. Mas não é isso não. Por quê? Porque interessante que João diz: pai, eu vos escrevo porque conhece aquele que desde o princípio, que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Eu lhe pergunto, só os jovens dessa igreja venceram o maligno? Será que os pais não venceram também? Certamente que sim. Então qual é a interpretação mais plausível para essas três categorias de pessoas? Pais, jovens e filhinhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, não se espante. É apenas um grupo. E você me perguntaria: pastor, por que João diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio? João está dizendo a toda a igreja, chamando ela de pai. Por quê? João está dizendo o seguinte: aí, vocês são pessoas maduras suficiente para gerarem filhos espirituais. É o único grupo de pessoas, não está dividido por faixa etária, como pensam alguns comentaristas, nem tampouco está dividido, irmãos, por condição espiritual, por maturidade espiritual, não. João diz o seguinte: é como se João estivesse olhando para a igreja do Médici e dissesse a todos nós que nós somos pais, nós podemos gerar outras pessoas. E ele continua, olha: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E você pode estar olhando daí: mas pastor, quer dizer que João está chamando o senhor de jovem? Tá. Ele está dizendo que todos nós que estamos aqui, nós temos a vitalidade de jovem. Por quê? Porque nós temos vencido o maligno.
E interessante que a gente vence o maligno como? Pisando na cabeça dele com um sapato que é de ferro, demarcando o território, não. Na própria carta de João ele diz porque eles são fortes e têm vencido o maligno. Por exemplo, no 3:8, eles não vivem mais na prática do pecado. Outra coisa, 1 João capítulo 3, verso 12, eles não são mais do maligno, pois não odeiam, como Caim odiou seu irmão e o matou. Eu posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Sem medo de errar. Nós não vencemos o maligno porque nós fazemos 40 campanhas de libertação nas nossas casas, não. Nós vencemos o maligno quando nós somos limpos por essa palavra. Sabe quando você vence o maligno? Quando você abandona o pecado. Sabe quando você vence o maligno? Quando você deixa de odiar. Pode fazer campanha. Pode fazer campanha. Campanha de libertação em casa de crente. Não é vergonhoso? Eu acho. Crente precisando de libertação dentro de casa. Quando deveria olhar para um texto como esse e dizer, eu preciso me acertar com algumas pessoas. Eu preciso me esvaziar. Acertar minha vida. Dar meu braço a torcer. Interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus diz que nós devemos perdoar os nossos pecados, assim como nós somos perdoados, e pedir o seguinte, Senhor, não deixa que eu caia em tentação. Sabe o que é a maior tentação ali? É de você passar a sua vida todinha sem perdoar. Versículo 14. Ele só repete, tá bom? Vou só repetir. Filhinhos, eu vos escrevi porque conhece o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Ele está repetindo o que ele disse, né? Praticamente no verso 12 e 13. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Sabe qual é o desafio para mim e para você nessa noite? Glória a Deus. Você talvez seja uma pessoa que você deixou de roubar, deixou de mentir, deixou de adulterar, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de visitar sites pornográficos. Glória a Deus por isso. Mas isso é o ordinário. Deus te chama a mim e a você nessa noite a amar a pessoa que está aí do seu lado. Mas vá além. Ame seu inimigo. Nisso, o mundo conhecerá que nós verdadeiramente somos dele. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você não conseguir, vá para o seu advogado. Ele lhe perdoa. Aí você volta. A vida cristã é um eterno recomeço. Louvado seja Deus por isso. Amém?